quanto mais o ser humano tem contato com a arte, mais ele tem um refinamento e um estado de elevação, mais ele atiça suas sensibilidades. Um país que valoriza a arte, ele está valorizando a criatividade, ele está valorizando a atividade humana. A ideia do ateliê Jeff Lucena, a princípio, é atrair visitantes para ser um ambiente de contemplação, um ambiente para quem gosta de arte e para quem, de repente, quer se inspirar. Bem-vindos. Neste ateliê, uma arte diferente. O artista revela a inspiração para suas pinturas luminosas. Eu fui em uma boate quando eu era bem jovem e me encantei com a luz negra. Percebi que eu curtia bastante essa história do neon, mas na época não tinha acesso a tintas, essas coisas. Depois um amigo me ofereceu algumas tintas. Eu pintei na porta do meu quarto algumas palavras e fiz uma arte em estilo indiana. Depois eu pensei, eu disse, poxa, é algo diferente. É uma pintura que dá uma segunda possibilidade. Você vê a mesma pintura com outra perspectiva. Você vê literalmente luz no meio do escuro, através de química. Então isso já é já é um estado de contemplação, sai um pouco do normal. Eu acho que é ver por outro ângulo a pintura. Isso é interessante, ver a pintura com a luz branca e a possibilidade da luz negra. Isso é algo um pouco diferente. Em um mundo de possibilidades, era uma vez um artista e seu sonho. Eu sou Jefferson Lucena, sou pisciano, nascido nos anos 90. Sou apaixonado pelas artes, principalmente pela pintura. Sempre sonhei em ter um espaço de contemplação que possamos vivenciar a arte, observar que a arte é realmente dinâmica e múltiplas possibilidades. O espaço aconteceu do meu sonho de deixar algo. O espaço é dividido, uma parte com as pinturas que foram à França no ano passado, para a exposição, que eu pretendo fazer um leilão em breve, e a outra parte é um pouco mais cinzenta, que tem a ver com as críticas sociais, tipo a dureza da vida, vamos dizer. Tem uma parte também em mini museu com artes diversificadas, algumas de outros países, e tem um jardim, um mini lago para peixes, e estamos organizando lá em cima um espaço para ser uma sala de palestra, onde podemos exibir um vídeo e falar um pouco mais sobre o amplo universo da arte, né? Um pouco mais de ênfase na terceira arte, né? A pintura. A minha intenção no futuro é que quando as pessoas entrarem, verem um espaço tipo um laboratório de pintura, com instrumentos ópticos, com coisas que a gente entendesse que a pintura requer um estudo e uma amplitude. Ela alcança mais do que a gente pensa, não é só uma imagem, tem um estudo de física, de sombra, de luz, de vários elementos. Tivesse um museu que as pessoas, os jovens pudessem perceber vários elementos, vários materiais diferentes, então fosse um ambiente de contemplação. Se tivesse a questão de compra, de acesso de alguma coisa, pudesse ser, mas que fosse um ambiente onde você pudesse se sentir em casa, se inspirar, para quem curte arte. Sou pedagogo por formação, pedagogo empresarial, mas sempre com aquele desejo no coração de viver de arte, de produzir arte, de deixar um pouco minha marquinha. Então, quando eu saí do meu último trabalho, eu determinei que iria lutar e que iria correr atrás do meu sonho, porque se der certo, é interessante, se não der, eu tentei, que é importante. Ao tentar e seguir seu sonho,
Jeff conquistou seu espaço. O espaço foi cedido pelo meu pai e era bem diferente, era uma oficina, então eu tive que fazer várias reformas e ele foi acontecendo aos poucos. Só que a reforma, a construção realmente se deu no auge da pandemia. Então já foi uma luta para mim psicológica, nadar contra a maré. Todo mundo introspectivo e pensando coisas duras e eu pensando em coisas coloridas, em viver de arte. E então essa trajetória de lutar contra a maré me deprimiu um pouco e quando o ambiente já estava pronto e eu não conseguia funcionar da maneira que eu gostaria, eu fui visitar meu amigo lá na França e consegui a proposta da exposição. Ou seja, uma porta se fechou, eu não estava fluindo de um lado, então recebi um novo ânimo, um novo fôlego para continuar com a proposta daqui. E assim, sua arte chegou na França. Jeff agora é um artista reconhecido internacionalmente. Participei em 2023, ano passado, de uma exposição na França, intitulada Lumière de l'Amour. Uma semana na sala oficial lá da Prefeitura de Prada, levei 350 obras. Foi muito interessante para mim, me abrilhantou bastante, me deu um suspiro, porque a visão deles é bem diferente da nossa. Eles realmente vivenciam a arte mais que a gente. Lá eu pude entender o papel criador do pintor, do artista. Então, isso também me chocou um pouco, porque aqui nem sempre um artista é visto com responsabilidade, com bons olhos. Então, foi muito significativo para mim a exposição, porque eu pude entender a mentalidade de um povo que valoriza um pouco mais a arte do que o nosso. Então, isso, como eu gosto de arte, foi bem importante para mim. Estamos com um projeto de recebermos alunos para que possamos ter uma palestra, falarmos sobre arte, sobre vida, né? A parte boa e a parte ruim também, a luta e a conquista. E temos um espaço com uma experiência sensorial na luz negra, um mini museu com arte diversificada, com vários diferentes materiais, para que as pessoas possam interagir e perceber as múltiplas possibilidades dos elementos artísticos. Múltiplas possibilidades de arte, para que as pessoas possam ver que a arte ela é ampla. Não precisa só ser pintura ou música, é mais do que a gente pode pensar. Jeff construiu seu espaço. Mas o que o construiu enquanto artista? As memórias mais antigas que eu tenho na minha vida é gostar de pinturas clássicas e quando eu olhava os livros de história, ficava fascinado como uma pessoa consegue fazer algo tão real com pouca possibilidade, né? Poucas tintas podem dar um universo de possibilidades. E quando eu tinha 15 anos, tive aulas de pintura clássica com a mestre Laurine Dias. Minha tia Luciene me convidou para participar das aulas e então eu tive noções de fotografia, de pintura e me encantei com esse universo mais ainda. Toda a minha vida fui apaixonado por pintura clássica, Caravaggio, Rembrandt, Dalí, que é o meu favorito. Então eu percebi, minha professora sempre me aconselhava que este caminho do clássico não tem talvez muitas possibilidades, que é interessante algo
diferente, algo que agregue. Mesmo eu gostando bastante do clássico, eu quis realmente fugir dele. Por quê? Porque a questão do estudo, da perspectiva, me travava um pouco a necessidade de fazer semelhante à realidade. Então eu tentei me conhecer, eu disse não, eu gosto de sapiscar a tinta na tela, eu gosto de não ter aquela censura de não errar. Então eu sou pisciano e a água é o arquétipo do amor. Então eu quero fazer uma pintura que ela não tenha tabu, não tenha o certo e errado, ela apenas flua, igual a água. Ela não tenha amarras, vamos dizer. Ela tem a necessidade de transmitir, de emocionar e ser louca mesmo, ser sem limites. Eu quero pintar uma pintura mais fluida justamente para poder pintar de tudo. Eu tenho aqui, fisicamente no momento, mais de 550 pinturas, onde tem vários temas, né? Mitologia, críticas sociais, temas espirituais, enfim, de tudo um pouco. E a questão de ser algo sem muita regra me permite pintar do preto e branco ao extremamente colorido. Porque eu percebi que minha visão, que as pessoas às vezes têm uma visão muito clássica da arte, apenas aquela questão do hiperrealismo, algo que realmente pareça com a realidade. E eu acho que o caminho é um pouco oposto, quebrar a realidade, porque o concreto, o real já existe, então eu acho que a procura seria para quebrar novas possibilidades de fazer a mesma coisa. Isso é instigar um pouco a criatividade, na minha opinião. Eu já estudei muito tempo, desde novinho que eu gosto de arte, mas assim, eu posso dizer quem é o meu muso, vamos dizer. Eu sou apaixonado por Salvador Dalí. Eu acho que ele, na minha opinião, é o rei. E ele é a minha fonte de inspiração, vamos dizer, no sentido de ser livre, porque quanto mais eu estudo o Dalí, eu percebo que o diferencial dele é não ter um estilo. Eu tive acesso a várias pinturas dele, a um material enorme, e percebi, ele não se não se prendia a nenhum estilo. Ele apenas era livre, apenas pintava. É conhecido pelo surrealismo, mas ele era livre, ele trabalhava com vários materiais, várias possibilidades. E isso é bem interessante, se permitir. E para conhecer o ateliê, por onde começamos? Este espaço aqui é o receptivo, quando recebemos as visitas monitoradas, recebemos os alunos aqui, fazemos uma introdução, colocamos o vídeo com o universo da arte. Aqui é a porta de entrada, a introdução para a visita guiada lá embaixo no ateliê, além de ser um curso preparatório, o êxito. Aqui falamos um pouco da minha história, da minha caminhada, como todas as outras, cheia de altos e baixos, e um pouco de introdução artística, para que possamos, na visita prática lá no ateliê, possamos entender um pouco mais da diversidade da arte, do cotidiano de quem pinta. E sobre como a arte é fascinante. Ateliê Jeff Lucena. Vale a pena a visita!